Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da definição formal de limites. Essa aula está estruturada da seguinte forma. Começamos já falando da definição formal, depois a gente vai interpretar graficamente essa definição e no final da aula, vamos dizer, para esquentar, é fazer na definição o limite da função constante, para ver um pouco como que trabalha. Então, vamos começar. Seja f uma função de um intervalo para os reais, possivelmente tiramos um ponto desse intervalo, dizemos que o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L, se. Isso aqui é a linguagem que normalmente a gente vai usar no cálculo. Mas a definição formal que a gente esconde debaixo do tapete, digamos assim, é isso aqui tudo. Para todo epsilon maior que zero, existe delta tal que se zero é menor que módulo de x menos x0 é menor que delta, então módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Assim, olhando a definição, é de fato uma definição complicada. Tem muitos conectivos lógicos para todo, um existe e um então aqui, ou implica que eu escondi na simbologia. Mas o que quer dizer essa frase aqui toda? Quer dizer o seguinte, vamos pensar esse epsilon como um erro. Então, dado um erro positivo, o que eu estou dizendo é que a minha função tem um valor que a gente acha que é o L, e o que eu estou dizendo é que a minha função não é exatamente esse valor, mas ele fica próximo, ele fica dentro da minha margem de erro. Então, só para vocês entenderem um pouco a ideia, vamos pensar que o f de x é igual a x ao quadrado, ou seja, vamos pegar uma mesa quadrangular de tamanho, cujo lado tem tamanho x, e vamos dizer que eu queira medir esse valor e eu quero trabalhar com uma margem de erro, ou seja, para cada comprimento da minha mesa quadrangular, eu tenho a minha área. Essa é a minha função. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando eu tento medir a mesa na prática, eu nunca vou medir com exata precisão, nunca. Por exemplo, se eu pegar uma fita milimetrada, vou supor que a mesa tem tamanho 1, marquei o tamanho 1. A questão é que não vai ter exatamente esse tamanho 1, pode ter 1,00001. Ou seja, o que o milimetrado me garante é que eu sei até a casa do milésimo, mas eu não sei o que acontece depois do 10º milésimo e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo é, eu nunca vou ter a precisão absoluta na medição. Mas por exemplo, se eu quiser calcular a área, se o meu lado tiver, a minha mesa quadrangular for de tamanho 1, ok, área 1. Mas se for 1,0001, a área continua quanto? Bom, para fins práticos, é irrelevante esse tamanho. Ou seja, a quantidade de tinta que eu vou gastar para pintar a mesa essencialmente é igual. Então, por exemplo, uma fita métrica milimetrada faz muito bem o papel. Então, o que está acontecendo? O erro para usar a quantidade de tinta e esse aqui é a precisão que eu tenho do equipamento. Por exemplo, claro, o que eu tenho que escolher, o erro é você que escolhe a priori. Ou seja, você não vai querer, como que eu disse, você não vai ter um equipamento 100%, mas dado um erro que eu falo, aqui está aceitável essa margem de erro, o que eu tenho que ter é um equipamento de medição suficientemente bom, suficientemente preciso, de modo que, dado um erro na medição, ainda assim o meu valor está suficientemente próximo. O valor real, que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que está suficientemente próximo, tá? Tão pequeno quanto eu sei, está dentro da minha margem de erro tolerável. Essa é a ideia, trabalhar com erro. E isso aqui é a precisão do equipamento para poder para que a minha função esteja dentro da minha margem. Então, o que quer dizer isso agora geometricamente? Geometricamente, o que a gente vai trabalhar é o seguinte, temos o L, o gráfico que a gente vai pensar, vamos supor que a gente tem acesso ao gráfico, tem mais ou menos esse rosto, vamos supor. O que acontece é o seguinte, quando eu vou trabalhar com o L agora não me interessa muito, vai ficar uma bolinha aberta, tudo que tem direito, mas o que eu quero entender é o que acontece no L menos epsilon e L mais epsilon. Então o que eu faço? Eu marco o L menos epsilon, eu marco o L mais epsilon, daqui eu faço uma faixa,
do que está acontecendo. E eu vou trabalhar na faixa que esteja próximo de x0, ou seja, se o gráfico voltasse, não me interessa, eu estou olhando próximo de x0. Então, o intervalo que me interessa vai ser, no fundo, a princípio isso. O que eu vou fazer agora é escolher um equipamento que esteja uma margem de segurança, ou seja, um delta. Então, por exemplo, eu não vou usar esse intervalo todo. Lembra que o que eu vou fazer é pegar um intervalo, um equipamento que esteja nessa medida aqui. Então, esse ponto aqui é o que eu estou chamando de x0 mais delta. Esse ponto aqui eu estou chamando de x0 menos delta. E o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu considero... deixa eu pegar aqui outra ali. Eu considero esse retângulo aqui. Daqui, eu vou pegar esse pedaço aqui. A princípio, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou considerar esse retângulo aqui todo, ó. Tá? Ou seja, com x0 menos delta, x0 mais delta, ou seja, e f de x0 menos, L menos epsilon e L mais epsilon, e eu olho desse retângulo aqui. A pergunta é, para todo x que eu estou pegando aqui, nesse intervalo, o meu f de x está dentro desse retângulo? Tá? Ou seja, o gráfico está aqui dentro ou não? Se tiver, então eu estou dizendo que o f de x está tão próximo de epsilon quanto isso queira. Ou seja, o erro é arbitrário. Eu que escolho, mas arbitrário. Tão pequeno quanto eu queira. E o que eu estou dizendo é, olha a margem, olha esse retângulo. Eu quero saber se a minha função está dentro desse retângulo. Tá? Em que eu escolho muito bem, eu consigo, vamos dizer, ajustar o tamanho e depois eu busco algum jeito de ajustar a finura desse tamanho, a finura desse intervalo. Ou seja, para cada tamanho que eu escolher, arbitrário, eu consigo escolher um equipamento com precisão suficiente, que eu vou ter que trabalhar com a margem, de modo que a minha função que eu estou modelando, o gráfico dela, esteja dentro dessa caixa aqui. Essa é a ideia gráfica. Bom, só para efeito de, vamos dizer, de completude, temos um resultado que é importante, que está dizendo que aquela noção toda faz sentido, mas se o limite existir, ele é único. Tá? Aqui temos a demonstração desse resultado, está na descrição do vídeo, em que explica um pouco o conceito que está aqui envolvido. Tá? Mas o que nós precisamos entender é que aquele limite, aquela notação, ela tem que dar um valor real. Essa é a ideia principal. Descrição no vídeo e que explica filosoficamente um pouco o significado disso. Bom, como eu disse, vamos terminar a aula fazendo um limite na definição, um limite de uma função mais simples possível, para começar, que diz o seguinte, se a função for constante igual a c, então o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a c, onde x0 é um número fixado qualquer. Então o que a gente está fazendo? Pegou o x0, o que a gente tem que provar é que o meu L no fundo é o meu C. Então o que a gente faz? Dado o epsilon maior que zero. Então, ou seja, quando a gente fala para todo epsilon maior que zero, eu que escolho a priori. Então, dado um epsilon escolhido, arbitrário, ou seja, então um para todo, só que eu escolhi, eu já fixei para fazer as contas. Então olha só que legal. Eu pego agora o epsilon maior que zero. Então aqui nós temos o C menos epsilon e temos o C mais epsilon. E eu agora vamos olhar para essa faixa aqui toda. E o que eu vou fazer é escolher um delta suficientemente esperto de modo que o gráfico da minha função esteja dentro dessa faixa. Tá? Quando eu falo essa faixa, aqui dentro, na parte interna. Então, qual o tamanho do delta que eu posso escolher? Qualquer um. Então o que eu vou fazer é, tome, tá? Delta, escolha 1. Delta igual a 1. Existe delta? Existe, eu posso tomar um delta. Então tome delta igual a 1. Então aqui nós temos o x0 menos 1 e aqui temos o x0 mais 1. Então, se módulo de x menos x0
é menor que delta, tá? Que é igual, esse delta é igual a 1. Então, quanto é o módulo de f de x menos o c? Bom, o que a gente tem que fazer? Dado um x qualquer que a gente tomar, tá aqui o meu x, tá? Eu estou dizendo que o meu x está aqui dentro desse intervalo, o meu f de x é igual a c. Então, o que eu vou substituir o que eu vou ter que fazer? Substituir o f de x por c. Isso aqui é igual a c menos c. Essa conta a gente sabe fazer, 0. E o 0, com certeza, é menor que epsilon. Então, o que a gente provou? Dado o epsilon maior que 0, ou seja, para todo epsilon maior que 0, conseguimos exibir um delta, no caso, até um valor bem específico, muitas vezes depende de epsilon, mas como a função é constante, não precisou se importar, tal que se, eu esqueci de um 0 aqui, se 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta, isso aqui em módulo, então o módulo de f de x menos c é menor que epsilon. Então, por definição, o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a c. E, essencialmente, é isso que eu queria falar nessa aula.